Hoje nós estamos continuando a nossa série Promessas e eu creio que se você ainda não recebeu uma promessa de Deus, esse é o seu mês. Opa, alguém aqui disse amém. Tá vendo? Você tem que ficar atento aí, não digo amém. E hoje eu quero falar um pouquinho do que nós vivemos aqui hoje durante o momento do louvor, que é estar na presença do Senhor. E às vezes nós temos isso como um detalhe que é só no domingo, né? No domingo eu estou na presença. Nossa, como eu senti a presença quando o louvor estava tocando. Como eu senti a presença quando fulano orou por mim. E nós vamos aprender hoje que a promessa da presença foi Jesus que fez e ela não é um lugar, ela é alguém. Amém? E hoje, para você que gosta de anotar, é a promessa da presença. Mateus 28, se você tem a Bíblia, vá para lá. Mateus 28 é a grande comissão dos discípulos. É onde Jesus ele envia os discípulos para pregar para todas as nações. Enquanto você abre em Mateus 28, nós vamos ler o versículo 16 ao 20, mas quero falar um pouquinho do contexto para você entender onde nós estamos iniciando a noite. Aqui no capítulo 28 é onde Jesus, ele já foi crucificado, ele foi sepultado, ele ressuscitou o terceiro dia, ele apareceu para algumas mulheres do versículo 1 ao 10, como foi pregado aqui nas últimas semanas. Agora ele se encontra com os discípulos pela última vez antes da sua ascensão. Antes dele voltar para o Pai, ele fala, eu preciso dar as últimas instruções para os meus discípulos. E era algo muito importante. Por quê? Porque ele ia voltar para o Pai. Ele caminhou com os discípulos por 3 anos, mas agora ele ressuscita e ele precisa aparecer para eles para relembrar. Porque às vezes nós pensamos assim, não, eu sou da igreja já faz muito tempo, eu não preciso da igreja, eu oro em casa, é o Cristo em casa, né? Eu oro em casa, eu tenho os meus momentos de oração com Deus. E aqui Jesus ele volta para relembrar esses discípulos. Ei, vocês têm uma missão. E deixa eu te dar a última instrução. Versículo 16 ao 20, quem achou diga amém. Amém. Quem vai ler no telão diga ui. Glória a Deus. Versão NVI diz assim, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Note que aqui já era 11, porque Judas já havia decidido sair da presença, abandonar a presença. Então aqui já não tinha Judas. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou deles e disse, foi-me dada toda, diga toda, não é a metade, toda a autoridade nos céus e na terra. Aí agora vai a missão. Porque antes fala, já me foi dada toda a autoridade, e agora eu falo para vocês como alguém que sabe o que está falando. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e marque essa frase final que é do tema de hoje. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! A promessa não foi para tirar você do problema. A promessa foi ele estar com você no problema. Às vezes nós confundimos que Jesus ele deveria nos tirar de todas as coisas do mal desse mundo, e a promessa que ele deu para os discípulos é, você vai fazer minha obra. Você vai batizar, você vai pregar o evangelho, você vai ir para a igreja nos domingos, você vai fazer, mas não faça isso sozinho. A minha presença está com você. A vida, ela nos apresenta, irmãos, desafios que às vezes nós conseguimos lidar sem Jesus. E aí, por conseguir lidar com certos desafios sem Jesus, a gente vai acostumando com isso e a gente só começa a chamar ele para as coisas mais difíceis. E as mais fáceis, deixa que a gente resolve. Deixa comigo, eu nem lembro de Deus. E eu gostaria que nós refletíssemos nisso hoje. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos em uma geração frágil. Me incluo nisso. Nós somos frágeis. Nós desistimos rapidamente de coisas principais. Por quê? Se eu te fizer a pergunta,
Se você acordar de manhã com a cabeça doendo, você vai para o trabalho ou você cancela e fica em casa? Muitas vezes nós vamos para o trabalho com cabeça doendo, vamos para o trabalho não querendo, vamos ao trabalho querendo ou não querendo, mas a gente não cancela o trabalho, porque a gente precisa do dinheiro. No casamento, às vezes você só não separa da sua mulher porque você não quer tomar o nome de divorciado, mas está lá, lutando com aquilo e não separa. Às vezes nós mantemos amizades destrutivas porque a gente não sabe falar não. A gente tem medo de perder amizades. Na verdade, certas amizades não são amizades, enquanto você coloca elas em teste. Agora, o que eu fiquei pensando essa semana é como nós somos frágeis para desistir das coisas que são de Deus. Porque do trabalho a gente não desiste porque a gente precisa do dinheiro. Da esposa ou do esposo a gente não desiste porque a gente não quer perder a nossa família. Da amizade a gente não desiste porque a gente não quer ficar sozinho. Mas de Deus a gente deixa de lado no momento da dificuldade. E a gente só busca Ele até receber o que nós queremos. Mas se Ele falar o que nós não queremos, a gente fica emburrado. Jesus, vou te punir também. Vou deixar o Senhor 2 semanas sem eu ir lá. Não vou lá por 2 semanas. Você já fez pirraça com Deus? Confesse. A minha esposa essa semana, tadinha, ela tá lá, não veio hoje, está com dor de dente. Foi no médico ontem, teve que pagar a emergência lá para ela ir. E aí, enfim, ontem para ontem, à noite ela não dormiu, não pregou o olho 1 segundo, né? E de manhã, que eu acordei, porque eu dormi, aleluia. Eu tinha que trabalhar, ela ia ficar dormindo o dia inteiro. E aí, ela falou para mim assim, nossa, essa noite eu briguei tanto com Deus. Eu desabafei com ele, falei assim, por quê? Agora que eu estou grávida, que eu não posso fazer o canal, porque tem certas coisas que não posso fazer porque está grávida, né? Agora que meu dente vem doer, por que isso, Senhor? Eu faço a sua obra, eu faço isso. Aí começou. Aí diz ela que 10 minutos depois, ela... Perdão, Deus. Foi mal, eu só desabafei. E it's ok, a gente é assim. Às vezes nós falamos, nossa, Senhor, estou decepcionado. Por quê? Porque o Senhor não fez o que eu queria. Aí você vomita e o Senhor fala, eu te entendo. Depois você vai voltar e falar, foi mal. Eu sou muito frágil. E o convite de Jesus para nós não é que eu e você venhamos servir, porque a maioria das pessoas que param de servir no ministério é porque iniciou sem Jesus. Ou iniciou com foco errado. Eu lembro quando eu iniciei a minha caminhada com Jesus, e você está vendo essas cadeiras aqui bonitas, não sei se a câmera vai pegar, eu vou fazer uma ilustração para você daqui a pouco. O mundo e eu. E ali está... Vou trocar. Ô, Cairon, vamos usar o Cairon hoje? Troca essa cadeira para mim de lugar, coloca o eu do lado de cá e o Jesus do lado de lá, por favor. Só para mim, para ficar mais fácil para a ilustração. E o que acontece hoje em dia é que Jesus, ele me chama para perto. Você vem para a igreja, Jesus te chama para estar perto dele. Só que aí, existe uma cadeirinha aqui preparada para você. Para mim, nós estávamos aqui. E a gente chegou e a gente ficou confortável. Porque você já chegou em algum lugar e não tinha cadeira? Você ficou em pé. Mas e quando você chega e você encontra uma cadeira? Opa, vou sentar aqui, uma cadeirinha, né? Ah, aleluia. Ah, coluna doendo. Aí o que acontece é que nós dizemos abandonar o mundo, mas a gente não fecha a cadeira. A gente vem para Jesus. Oi, Jesus. Aleluia. Aqui, ó. Oh, glória. Pertinho de Jesus. Mais perto que... Nossa, é tão bom estar perto de Jesus. Só que quando ele me decepciona, ainda bem que eu deixei essa cadeirinha. Porque imagine só, ia ficar em pé. E aí a gente começa a... Não, mas eu só vou sentar porque eu estou cansado, mas eu não quero participar das coisas do mundo. E aí é no meu cansaço que eu faço igual Davi. Vai para a guerra enquanto eu fico aqui de boa. Aí o mundo está aqui. Aí eu começo a observar o que está ao meu redor. Aí daí a pouco,
Ao invés de eu estar sentado na cadeirinha de cá, eu já estou vivendo o que o mundo vive. Por quê? Porque eu não tirei o lugar. Então, enquanto eu não fechar a cadeirinha, pega o seu banquinho e sai de massinha. Quando eu decepcionar com a igreja, quando eu decepcionar com meu irmão, quando meu irmão me ferir, quando ele não me convidar para o aniversário, quando ele não me chamar para a festa de 15 anos, quando ele não me chamar para o casamento, e vai colocando mais coisas aí. Quando Jesus me decepcionar, quando o pastor pregar alguma coisa e eu achar que é indireta, não é indireta. É Jesus tentando consertar algo que está estragado. Porque você nunca ia falar que era indireta se você não estivesse vivendo nada errado. Só é indireta porque nós estamos vivendo errado. Só que aí a gente não suporta. Vou sair. Quer saber disso mais não? E aí a gente vem para cá. Mas eu só vou ficar aqui. Eu só quero um tempo. Longe. Só que aí você chega aqui. Se tivesse a cadeirinha, você sentava. O problema do crente é que nem no mundo ele consegue ficar. Porque a cadeira dele já foi removida. Aí ele fica assim. Eu vou lá, vou participar. Só que aí ele vê que ele não tem lugar ali mais. Você já se sentiu deslocado de um lugar? É o que eu e você precisamos sentir. Se você não está sentindo deslocado de um lugar, é um sinal de que a sua cadeirinha não saiu dali. Quando Jesus chama os discípulos, Mateus 4, verso 18 e 19... Mateus 4, verso 18 e 19, olha o que Jesus chama, quando chama os discípulos, ele fala. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu os irmãos Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando as redes no mar, pois eles eram o quê? Pescadores, eles tinham redes e barcos. E disse Jesus, sigam-me e eu farei de vocês pescador de homens. E a palavra de Deus diz que ao imediatamente naquele momento, eles fecharam a cadeirinha. Não era cadeira, era rede. Naquele exato momento, eles deixaram o barco e eles deixaram a rede. A questão, muitas das vezes, Sidney, é que a gente deixa até o barco, mas a gente guarda a redinha. Vai que Jesus não provê. A gente joga uma rede, pesca e come pelo menos um peixe. A gente quer confiar em Jesus e em nós mesmos. Nós falamos que confiamos em Deus, mas tem que ter uma confiança em nós. E enquanto eu e você não fizermos igual Eliseu, de queimar as carroças, nós vamos sempre voltar para o vomito. Precisa haver um queimar de carroças. Se você não consegue ter um Facebook, um Instagram e continuar vivo sem batedeira no coração, deleta. Senão você vai morrer. Ah, mas fulano tem. Mas fulano não dá batedeira igual você. Tudo aquilo que me atrapalha eu de dizer um sim para a obra de Deus, eu tenho que queimar. Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada dentro da Bom Pastor, em 2008, eu trabalhava em um dealer e lá trabalhava alguns obreiros da Bom Pastor. Entendeu? Os desobreiros, vamos dizer assim, porque eram desconstruidores. E ali dentro, eu trabalhando com eles, e na hora do almoço, a gente ia para a mesma cozinha, para a gente almoçar. E chegou lá, e aí eles, não, senta na nossa mesa aqui, 2 diáconos. Diácono, não sei se é diácono, era diácono. E aí sentamos na mesa e começamos a conversar. Então ele, tem quanto tempo você está na Bom Pastor? Eu falei, tem 3 meses, graças a Deus. Nossa, Deus tem feito maravilha. Aí virou para o outro, eu falo ou você fala? Aí eu falei, o que, gente? O que está acontecendo? Não, daqui a um tempo você vai descobrir que as coisas não são boas assim igual você pensa. Sabe o que eu fiz? A partir daquele momento? Pegava minha marmitinha e ia comer lá no meu carro. Porque você não é forte o suficiente para ficar ouvindo coisas e achar que, não, eu sou crente. Você não é Jesus. Jesus mora em você. Mas você não é forte o suficiente para ficar ouvindo babela e acreditar naquilo ali. O que eu fiz? Eu vou proteger meus ouvidos. Eu almoço lá no carro, mas eu não sento do lado desses 2 caras. Porque eles estavam tentando falar alguma coisa para mim que eu falei, eu não quero ouvir. Porque eles só falaram isso. Deixa que com o tempo você vai descobrir. Para ver se eu tinha interesse em saber. Ah, é? Fala aí, menino. Tem ninguém que não fala aí. O que está acontecendo lá?
Eu não quero saber. Eu entreguei minha vida, foi para Jesus. Eu entreguei o meu barco, foi para Jesus. Eu joguei as redes fora, foi por causa de Jesus. Eu queimei as minhas carroças, foi por causa de Jesus. Então, se A, se B, se C está fazendo o que é errado, meu amigo, eu não tenho para onde voltar. É com Jesus que eu vou caminhar. É isso que você e eu precisamos pensar, porque quando Jesus, ele chama os discípulos, eles largam a rede e eles começam a seguir. Quem nega as suas vontades, carrega o poder da presença. O problema é que nós queremos não negar nossas vontades e carregar a presença. Muitos querem andar com Jesus, mas poucos estão dispostos a deixar os barcos. Porque é o barco que é o seu sustento. É a rede que é o seu sustento. E quando você depende de Deus? Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de você, de vários milagres que eu experimentei. Essa semana mesmo nós experimentamos outros. O seguro da Érica deu pau, deu esse negócio do dente dela, era emergência, falaram, vai ter que pagar $300 só para emergência. Falei, meu Deus, estou sem grana essa semana. Está fim do mês, 5 semanas, eu só recebo para 4. Essa extra aqui tem que comer só miojo e arroz. Aí, pim, caiu no zelo da pastora Érica. Alguém mandou uma mensagem para ela e falou, Deus tocou no meu coração que eu precisava enviar para você $300. Agora, alguns dá glória, mas outros não querem viver isso, sabe por quê? Para viver isso precisa ser dependente. Porque se eu tivesse barco, eu ia pescar. Se eu tivesse carroça, eu ia pescar. Como eu não tenho nada disso, eu só virei para ele. Falei, eu deixei tudo por causa do Senhor. Agora essa mulher vai ficar aí com dor de dente até semana que vem, porque o cartão tem que virar para a gente levar ela lá. Mas ele não desampara alguém que confia na promessa. Aleluias, eu sinto Deus aqui. Ele não desampara alguém que confia na promessa. Confie na promessa, porque Ele não vai desamparar você. Começa a olhar ao redor, começa a olhar as notícias, começa a olhar tudo que está acontecendo. Você vai desesperar. Olhe para Jesus. Foi a única coisa que manteve Pedro sobre as águas quando ele desceu do barco, meus amigos. Aleluias. Foi ele tirar os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E é assim na nossa vida. Todo momento em que eu tiro os olhos de Jesus, eu começo a afundar. Mas espera aí, não era Jesus que me chamou? Mas você tirou os olhos. Não tire os olhos da promessa. A promessa que ele fez eu não vou deixar vocês só. A promessa da presença tem o poder de curar a nossa fragilidade emocional. Nós estamos vivendo em um mundo em que as pessoas, elas estão querendo outras que alisam a cabecinha delas. Pessoas que são indecisas e quer que você fique o tempo todo no pé dela. Pessoas que, se você falar um não, ela desaparece. Tem que estar o tempo todo alisando. E sabe o que Jesus falou com os discípulos em Lucas 9:62, quando eles começaram, as pessoas sair porque o ensino estava ficando duro? Falou, e vocês aí, você não quer ir também não? Jesus nunca insistiu para ninguém ficar. Agora, por que eu e você achamos que nós somos especiais? Não, nós temos que ser cristãos raiz. E não cristão Nutella. Nós precisamos ser cristão que deixa o barco se precisar, deixa as redes se precisar e deixa a fragilidade para lá. Você precisa ser mais bruto. Bata essa pessoa que está do seu lado e fala assim, seja mais bruto. Seja mais bruto. É necessário uma decisão nossa. Jesus te chama para permanecer. Jesus te chama para estar perto da presença, perto da promessa, mas é uma decisão sua de permanecer. É uma decisão minha de permanecer. Não dá para ficar insistindo com alguém que não quer. A pessoa que não quer, Jesus fala, você quer ir? Você quer que eu te ensine o caminho? Você vira aqui, você volta para lá, você vai achar a sua casa. Volta para casa, você não serve para me seguir. Então, a igreja não é escolinha de fragilidade emocional. Vem para cá, Jesus te ama. Olha, Jesus vai entrar na sua causa. Não, Jesus já entrou na sua vida e Ele quer transformar a sua mentalidade. Essa semana eu estava porque eu faço aconselhamento para a igreja americana, e eu estava dando uma palestra para eles sobre as emoções.
Eu fui um psicólogo essa semana. E aí, essa semana, eu estava falando um pouquinho sobre um pouquinho da psicologia da emoção. E aí, alguma pessoa depois falou assim, pastor, eu não sabia disso, eu achei que eu já era uma pessoa madura. Porque eu falei assim na palestra, as suas emoções, elas sempre vão ser uma criança. E a gente acha que a nossa emoção, ela amadurece. Sua emoção nunca amadurece. Sabe, aquele momento que você estava jogando bola com 10 anos de idade, e você recebeu um não daquela pessoa que você queria jogar, e aquilo te feriu, e você nunca mais quis jogar bola, estou inventando um caso aqui, né? E aquilo te feriu, você é aquele mesmo menino de 10 anos. Se alguém mexer naquela área com você hoje, você vai voltar a chorar como aquele menino de 10 anos. Sabe aquela menina chorona que falava que as meninas não queriam ela, e que você sofreu bullying quando era criança, e aí quando você cresceu, você achou que agora passou, eu sou uma mulher, eu sou madura. As emoções são as mesmas. Mas o que muda, pastor? Obrigado pela pergunta. O que muda é a sua maturidade. Você começa a criar proteção. Sabe o que você faz? Por que eu saí da cozinha e eu fui comer no meu carro? Porque eu conheço as minhas emoções. As minhas emoções são frágeis, mas eu recebi sabedoria do alto para saber onde eu piso, onde eu não piso. O que eu escuto e o que eu não escuto. Não dá para escutar tudo e achar que as emoções têm que suportar. Guarde o seu coração, porque é dele que procede toda a vida. Até o Léo deu aleluia aqui. Ele está recebendo. Então, eu e você precisamos entender que, como esse momento aqui de Jesus morreu, ressuscitou, as mulheres chegaram, falou para os discípulos, eles não acreditaram, e aí, esse momento ali, você vê eles saindo de perto de Jesus, eles não querendo mais a presença, por quê? Porque a presença morreu agora, e eles esqueceram de tudo que tinham vivido. Aí o que acontece é que as críticas pararam eles. Eu fiquei pensando nisso essa semana. Sabe o que parou os discípulos, Lohane? As críticas. Por quê? De sexta a domingo houve silêncio. E aí houve silêncio de Deus, mas as pessoas não calam. Imagina os discípulos passando e todo mundo falando assim, cadê Jesus? E aí, cadê aquele Salvador seu? Uai, não falou que ia ressuscitar? Cadê? Hoje é sexta-feira, está lá, está morto. E vocês agora? Cadê o reino que vocês falaram? Imagina o bullying que eles sofreram. E as críticas fizeram eles não acreditar que Jesus estava ressurreto. Porque as mulheres mostraram para eles, não acreditaram. Os 2 discípulos que voltaram de Emaús voltou falando, não acreditou. Jesus teve que aparecer ressurreto para eles. As críticas, elas precisam vir para testar a nossa convicção. Porque se você não está pronto para receber crítica, você não está pronto para liderar nada, nem sua casa. Porque até na sua casa você recebe crítica. Opa, olha o desabafo aí. Então é aqui que eu quero ajudar você a entender que as críticas que nós recebemos, olhando aqui a história dos discípulos, elas vêm para testar e para que eu e você sejamos aprovados. É engraçado você olhar a palavra tentação no original, ela significa, sabe o que significa a palavra tentação no original grego, no Novo Testamento? É um teste que revela caráter. Então, toda pessoa é tentada. Por quê? Porque toda pessoa precisa revelar o caráter. E aqui os discípulos estão passando isso. Jesus prometeu um reino eterno e agora estava preso. Jesus prometeu que eles receberiam aquilo que pedia. E agora ele morreu e não pôde se defender. Jesus ressuscitava mortos, mas agora ele morreu. E eles estão desesperados. Você já desesperou alguma vez na sua vida porque Jesus não ressuscitou na hora que você queria? Nossa, Jesus, eu pensei que o Senhor ia fazer. O Senhor tem que fazer até o fim do mês, Pai, porque depois que virar o mês, a conta vai vir e eu não vou ter dinheiro para pagar. O Senhor tem que fazer até nessa hora, porque se o Senhor não fizer, vai acabar. E aí Jesus não faz. E sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus, ele quebra. O que ele quebra é a nossa expectativa, mas ele não quebra a promessa.
ele é mestre em quebrar expectativas. Sabe por quê? Porque não é você que está no controle. Toda vez que você tentar colocar Deus na parede, ele vai mostrar para você que ele atravessa ela. E ele não é controlado por mim e por você. Por isso que eu e você precisamos entender os planos de Deus, ao invés de apresentar o nosso para ele e falar, é isso aqui que o senhor... Não quero nem saber dos seus planos, não. É isso aqui que eu quero. Quando você entende os planos de Deus, você não precisa nem pedir. Eu não faço oração para mim. Não. Eu oro para os outros. Eu oro para as pessoas. Eu não oro pedindo nada para mim. Sabe por quê? Só de eu pensar, eu recebo. E eu quero que você seja assim. Ah, pastor, você recebe tudo, então pensa na Ferrari aí. Aí você já saiu dos planos de Deus. Sabe por quê? Enquanto eu estou preocupado com o reino, o que Jesus falou aqui é, vai, pregue para as pessoas, batize as pessoas, ensine as pessoas, visite as pessoas, abrace aquela que perdeu um ente querido, celebre com aquele que está celebrando mais um ano de vida, mas saiba disso, se você enfrentar dificuldade, eu estarei com você. A promessa da presença, Luana, é para eu e você termos convicção e não arrupio. Porque se eu fosse viver de arrupio, eu não estaria aqui hoje. Você não estaria aqui hoje, talvez. Ah, eu vou lá porque eu sinto arrupio naquela igreja. O ar-condicionado nem está muito frio para você sentir arrupio. É gostoso você sentir a presença de Deus, mas mais do que isso, você e eu precisamos ter certeza de que nós estamos com Ele. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos daqui e nós estamos querendo falar com Jesus que está lá, mas nós estamos apegados demais às coisas do mundo. Aí a gente fala, por que que Deus escuta fulano e Deus não me escuta? Porque fulano está mais perto de Jesus e eu estou mais perto do mundo. Então não é qualquer um que fala e Jesus atende. Se eu gritar aqui o mais alto que eu puder hoje, precisando da minha esposa para pegar um copo d'água para mim ali, ela vai pegar? Não, ela não consegue me ouvir. Com Jesus é diferente, ele consegue ouvir todas as coisas, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, mas ele dá atenção para quem está do lado dele. Ele dá atenção para quem abandonou as redes, porque os discípulos, quando Jesus, ele morreu, ele teve que fazer um churrasquinho na praia para esperar os filhos dos homens, para não falar filho de outra coisa, voltar com o barco lá, e Jesus fala, os filhos de alguma coisa. Estão voltando de barco, eu não falei para deixar esse negócio. Aí é Jesus falando aqui para nós. Ele está, mas o que essa cadeira está fazendo ali? Mas eu não falei para esse filho abençoado, que era para ele confiar em mim. E aí, quando Jesus fala para eles, joga a rede do outro lado. Aí, sabe o que eles fazem? Eles falam assim, Jesus, a gente vai até obedecer, mas deixa a gente dar a nossa explicação. Eu trabalhei a semana inteira. Eu estou cansado. Eu estou com a cabeça doendo. Eu tenho 2 filhos para me tratar e esses meninos não arrumam, não me ajudam. Não dá para me ir lá na igreja. Dá para o Senhor me abençoar aqui em casa? Ah, não é isso que é a história. A história é, eles falaram assim, Jesus, a gente pescou a noite inteira e a gente sabe o que a gente está fazendo. Nós somos pescadores. Mas aí no finalzinho, eles falam assim, mas por obediência, eu vou fazer. Eu vou lançar para ver. A palavra de Deus diz que eles não conseguiram puxar de tanto peixe que eles pegaram. A voz da obediência, ela economiza energia jogada fora, sem ouvir a Deus. Não adianta você esmurrar no seu trabalho de segunda a segunda, se você não consegue separar um domingo de 6 às 7h30 para adorar o Senhor. O verão está chegando. Você vai entrar em teste. E eu não estou aqui como um pastor falando para você que você tem que estar aqui dentro desse lugar. Você pode ir trabalhar sim, mas pensa para você ver, se você trabalhar de segunda a segunda e não tiver tempo para vir aqui, pastor, mas você não entende, é que à noite lá nos domingos, é só à noite, então abandona. Mas eita, as pessoas estão dando glória, mas não sabe o tanto de conta que eu tenho. Os discípulos tinham contas, os discípulos tinham empresa,
Os discípulos tinham barco, eles tinham rede. E não adiantava vir com desculpa falar, Jesus, dá para me levar só aquele barquinho azul ali que eu pintei semana passada. E aí eu queria trazer só para a gente usar mesmo assim e tal. Não, quando Jesus tinha que atravessar de um lado para o outro, ele pegava o barco emprestado. Aí imagino Pedro falando, aí Jesus, se tivesse deixado eu trazer, a gente precisava ficar pegando o barco emprestado dos outros. Mas Jesus quer nos ensinar o seguinte, ou você vive na dependência de Deus, ou você vive na sua dependência. Não dá para depender dos dois. Está aprendendo? Pegue isso como um ensinamento. Eu vivi isso na minha vida. Eu trabalhava de segunda a sábado, e o sábado o dia inteiro. E eu servia na igreja do jeito que eu sirvo hoje. Culto quinta-feira, estava eu lá. Não, culto segunda-feira, era só eu no teclado e cantando. Porque os irmãos do louvor, hoje, né, os irmãos são crentes, vêm na oração. Mas na época os irmãos do louvor não vinham na oração. E aí, quinta-feira, culto. Tá eu lá, adorando o Senhor. Eu chegava do trabalho, 7 horas da noite, ia direto para a igreja. A minha esposa levava uma marmitinha para mim, eu comia lá atrás. O culto começava 8 horas e a gente estava adorando o Senhor. Domingo, culto de manhã. Aí chegava lá 8 horas da manhã e a gente ensaiava, tocava no café da manhã 9h30, 10 horas o culto, acabava, ia para o restaurante almoçar, voltava para a igreja, deitava na cadeirinha, dormia, porque 6 horas da tarde era outro culto. Aí eu estava lá. Aí eu falei, Jesus, eu não estou aguentando. Eu vou ter que deixar uma coisa ou outra. Ou eu deixo o meu trabalho para me estar aqui na quinta-feira, ou estar no sábado me praticar as músicas, ou eu deixo a igreja. E aí foi onde Jesus fez a pergunta para mim, você confia em mim ou você confia em você? Falei, pronto, parei de trabalhar no sábado. Minhas contas não estavam fechando quando eu trabalhava de segunda a sábado. Comecei a trabalhar de segunda a sexta e chegando em casa 5 horas da tarde. Antes eu chegava às 7. Não faltou uma agulha. O problema nosso é falta de dependência. Falta de dependência. A gente fala que depende, mas é porque a gente quer que realize o nosso desejo. Mas quando não realiza, aí revela o caráter. É por isso que às vezes as coisas não vêm do jeito que nós queríamos. É porque Deus está testando você para saber onde está o seu caráter. Onde está a sua vontade. O que você está querendo legalizar nesse país aqui? Mas por que você quer legalizar? Onde está o objetivo? Por que eu daria um documento para você? E se Jesus te visitasse essa noite e falasse assim, se eu te desse um documento, o que mudaria na sua vida? Você abandonaria a igreja e pegava mais trabalho? Porque agora você tem documento, você pode abrir empresa. Ou você abandonaria aqueles dias que estão matando você para você voltar e adorar aquele que liberou para você o documento? Então são perguntas que eu e você devemos fazer, porque quando nós olhamos para a história dos discípulos, eles tiveram que enfrentar críticas de pessoas que não acreditavam naquilo que eles acreditavam. E quantos aguentam mais 5 minutos aí? O silêncio de Deus não é ausência de presença. Vai ter momento que você vai chorar, você vai gritar, você vai clamar, Senhor, por que o Senhor não me atendeu? E ele fica em silêncio. Oh, como isso é difícil. Não é fácil isso. Mas o que eu quero perguntar para você é, o silêncio de Deus faz você desistir ou faz você persistir? Porque se toda vez que ele fizer silêncio você desistir, ele vai continuar em silêncio até você falar, eu daqui não saio enquanto ele não me responder. Gruda no pé do anjo, Jacó. Jacó falou, não, você está indo, não, eu vou embora. Podia falar assim, não, pode ir, vai com Deus. Não, ele falou, não, eu quero ser abençoado. Quando alguém deseja servir a Jesus, essa pessoa, ela mergulha no rio do Espírito e ela abandona as redes de vez. Qual foi a última vez que os seus olhos lacrimejaram na presença do Senhor? Por ouvir a palavra de Deus e não um hino que mexe com o seu emocional? Qual foi a última vez que você abriu a palavra de Deus e ali naquelas páginas antigas caía suas lágrimas e danificar até o papel, porque você chorou lágrimas de alguém que escutou a Deus. Não é porque você estava com problema, é porque você escutou o Deus da Bíblia. Qual foi a última vez? É disso que nós estamos precisando, de um preparo. Mudando agora de rota.
Só uma ilustração. Fazer você respirar, porque eu vou falar de algo totalmente diferente. Neymar não foi convocado para a Copa. Do nada, né? Por que o Neymar não foi convocado para a Copa? O técnico falou, e eu custei entender ele, porque nem brasileiro é. Porque não está preparado. Ah, mas o cara é o melhor do mundo. O cara não sei o quê. Não está preparado. Você pode ter dom, você pode ter talento, as pessoas podem te reconhecer. Quando você sobe, pode ser usado, mas se não estiver preparado, não é convocado para o time de Jesus. Porque Jesus não quer pessoas frágeis na liderança. Ele chegou para Pedro e falou assim, depois de ressurreto: Pedro, você me ama? Sorry, Jesus. Você me ama? Fala que, olha no meu olho, Pedro. Eu quero que você vira homem. Aí ele vai, vira para Pedro e fala algo que, se hoje nós falamos para alguém, essa pessoa chama a gente até para porrada. Ele falou para um cara que caminhou com ele 3 anos. Falou assim: quando você converter seu traste, você cuida das minhas ovelhas. Peraí, Jesus, eu não sou convertido? Isso é um insulto. Eu estou na igreja já faz 3 anos. Como assim que eu não sou um convertido? Não é porque está desistindo diante de desafios. Cristão verdadeiro não tem o botão de desistência. Arrancou. Não tem. Ah, mas não era para desistir? Sorry, não tem. Eu não tenho esse botão de desistência. Eu tenho que persistir. Isso aqui não para em mim e nem em você. Essas crianças que nós oramos aqui, essas crianças precisam fazer a diferença no futuro. A igreja americana pediu uma foto das crianças, de nós quando era criança. Eu peguei uma fotinha lá que a minha mãe me mandou. Meu Deus, deu uma melhorada, aleluia. E aí, ali o pastor colocou para mostrar, olha, você era só uma criança, mas porque alguém cuidou de você, alguém orou por você, alguém que fez isso por você, olha onde você está hoje em Deus. Você está servindo a Jesus, Rafa, é por causa dessa pessoa que está do seu lado aí. É a oração das nossas mães, dos nossos pais, das nossas avós. Dá trabalho. Deu trabalho? Dá trabalho. Talvez a Rafa deu menos trabalho, porque a Rafa é quietinha. Mas dá trabalho você ensinar o Evangelho, dá trabalho você pregar o Evangelho, dá trabalho você liderar. Sabe por quê? Porque hoje muitos querem liderar, mas não querem negar a si mesmo, negar seus desejos, negar as suas vontades, negar a sua arrogância, negar as suas palavras, negar as suas atitudes. É preciso você engolir sapo e vomitar pérola o tempo todo. Welcome to the ministry. Bem-vindo ao ministério. E não é para mim, não é para o Felipe, esse bonitão com cabelo bonito. É para todos nós. Esse ministério é para todos nós. Por quê? Porque a promessa da presença, ela não acabou nos discípulos. É para nós também. O que no Antigo Testamento era uma arca, que ali dentro da arca, o que tinha dentro da arca? Tinha 3 coisas. Vamos ver se você está no Legacy. Tábuas, não, da Arca da Aliança. A Arca de Noé, que ele estava lá. Na Arca da Aliança tinha tábuas dos 10 mandamentos, tinha a vara de Arão, que reluziu, e mais o quê? Os pães, o maná. As 3 coisas que representavam, o primeiro, os mandamentos de Deus, ou seja, obedeça a minha palavra. Hoje, você é a arca de Deus. Você é a arca. Então, hoje, você carrega os mandamentos dentro de você. Você carrega a provisão divina dentro de você, você que confia em Jesus. Ah, pastor, mas e a vara de Arão? O que é? Autoridade. Deus te deu autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Deus te deu autoridade para atravessar momentos em que pessoas estão desistindo, porque não tiraram o botãozinho da desistência. Você e eu, nós somos preparados por Deus para carregar a presença. Quando você olha em 2 Samuel, Obed-Edom, que recebeu a Arca da Aliança por 3 meses na casa dele, a palavra de Deus fala que a casa dele foi abençoada. Pensa comigo. Aí depois Davi veio, pegou a arca e levou para Jerusalém. Eu imagino Obed-Edom falando assim: ah, não, estava tão gostoso a arca aqui, todo dia.
Pensa comigo. Isso aqui é gostoso? Você está no culto? Você está na presença? Você conectar com o seu Criador? E agora não é um rei que está vindo tirar a arca mais. É a gente que não está dando valor à arca que está nos abençoando. A gente acha que está perto de Jesus, a gente está perdendo. Porque a gente tem que falar não para o mundo. Porque a gente tem que negar as nossas vontades. Mas é isso aqui que está te abençoando. Não volta para cá não, pelo amor de Deus. Não volta para cá não, porque o que está te abençoando não é quem se tornou, não é a empresa que você construiu, não é a pessoa que você é hoje, não é as conexões que você... É porque você está perto da presença. Não abandone a presença de Deus. Não menospreze o Espírito que mora dentro de você. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você e tem dia que nem conversar com ele você conversa. Aleluias. Eu não estou falando, apontando o dedo para você. Essa mensagem, ela confrontou demais a mim essa semana. Porque às vezes nós estamos tão busy. Não. E busy, como é que é em português? Ocupado demais com as coisas de Deus. Ocupado com as coisas de Deus e sem tempo para falar com Jesus. E essa semana eu fui confrontado, eu falei, o que é isso? Eu estou ocupado resolvendo as coisas de Deus, mas eu não tenho tempo para perguntar ao Espírito Santo o que Ele quer. E espero que não seja só eu, porque eu sou a pessoa que precisa ser transparente aqui para ver se sai alguma transparência de você. Ninguém é perfeito, todos nós estamos em um processo de aprimorar, de edificar a nossa alma, o nosso espírito, mas você precisa entender que o que você carrega vai sim trazer uma inimizade com o mundo. Porque quando você chega, as pessoas precisam, Jéssica, ficar desconfortáveis. Quando você, se não tiver desconfortável, é porque você está na cadeira errada. Porque se você está carregando a presença de Deus, quando você chega, aí o mundo tem que sair. As coisas do mundo se afastam. É interessante como eu estava no aniversário, hoje eu saí de casa às 7 horas da manhã. Não cheguei, teve uma missionária que trouxe um salgadinho para mim, eu comi depois do culto. Saí 7 horas da manhã, fui para o culto americano, depois eu fui para um aniversário, lá em Newark, para depois eu descer para cá. E eu estava lá nesse aniversário, eu até tirei o blazer, porque o blazer sinaliza pastor. Então eu falei, eu vou sem blazer lá para dentro, porque pode ter pessoas lá dentro que eu não conheço, principalmente não crente, eu não quero que eles saibam que eu sou pastor, só quero conversar, fazer amizade. E aí eu entrei, estamos lá conversando e tal, e eu sentei bem do lado de um senhor, e ele pegou uma lata de cerveja. E aí, tudo bem e tal, você mora aqui? Eu falei, moro pertinho aqui e tal. E conversando e tal. Aí vem um abençoado lá de dentro. Ô pastor! O cara, ele pegou a lata de cerveja até caiu no chão. Pastor, ele arrancou até o boné. Pastor, pelo amor de Deus, você me perdoa? Me perdoa bebendo aqui perto do senhor. Eu falei, que isso? Pega a sua cerveja aí, vai tomar. Aí ele, sério, você não incomoda não? Eu falei, não. Não, mas eu fico incomodado, não vou tomar mais não. Ele decidiu não tomar mais cerveja porque ele descobriu quem estava perto dele. Aí agora, por que você está falando isso, pastor? Isso não tem nada a ver com cerveja, isso não tem nada a ver com a festa, isso não tem nada a ver com esse Senhor. Isso tem a ver com aquele momento que o pecado bate na sua porta e você esquece de quem está perto de você. E você já não tem mais vergonha de fazer o que você fazia antes. Essa semana eu confrontei os homens. Semana passada, sexta-feira, eu confrontei aqui na última, e confrontei lá essa semana, de você, quando você errar, vai diante do espelho. Se você for diante do espelho, depois de um erro, ou de cair no pecado, e você não sentir vergonha, você já esqueceu da presença, você está numa outra cadeira que está longe de Jesus. Porque errar, todos erram, mas ter temor é para quem carrega a presença. Você precisa ter temor. Ô Senhor, meu Deus, eu vou nem na igreja. Estou tão, meu Deus, aconteceu isso comigo, agora não tem. Isso é bom. Domina isso. Você precisa vir na igreja, você não vai faltar. Mas você precisa dominar isso. Vai para diante do espelho. Olha lá que vergonha, estou olhando para mim. Olha lá, é eu. Eu que fiz isso. Aí você declara bênçãos sobre você. Você não é isso não. Sai disso. Abandona essas coisas. Ei, não foi Jesus que te salvou? Não foi Ele que caminhou? E começa a falar para você. Sem ninguém perto, senão as pessoas vão pensar que você fica doido.
Não é surto, não. É alguém tentando sobreviver a um mundo que quer colocar todas as informações dentro de nós. Eu preciso partir para o final porque você já está cansado. Não? Não. Olha aí, glória a Deus. Jesus, Ele prometeu estar comigo e com você, foi para ajudar eu e você na caminhada. Ele revelou aos discípulos que Ele ia ficar com Ele, mas Ele deu uma missão. E Jesus, Ele está nos encontrando aqui nesta noite para reafirmar: você não está só. Talvez é para isso que você veio aqui hoje. É para Jesus relembrar você: você não está só. Ah, mas eu sou solteira e eu não tenho ninguém nesse país. Você tem a presença de Deus. Volta para a sua cadeirinha, que ela continua no lugarzinho perto de Jesus. E falando nisso, vamos tirar a cadeirinha de perto do mundo, porque a partir de agora você vai eliminar todas as coisas que faz você cair nesse sistema caído. Porque agora, se você cansar, você não vai encontrar cadeira daquele lado mais. Quando você cansar, corra para a presença. Corra para a presença. Quando você estiver cansado, talvez você não acredita nisso, mas eu já vivi isso, de você ir para uma vigília na sexta-feira, e a vigília da Assembleia. Que a minha oportunidade de pregar era 2h45 da manhã. Começava às 9 horas da noite. A vigília acabava às 5h30 da manhã. 7h30 eu tinha que estar no trabalho. E o cara aí virado para o trabalho. Mas você não faz isso, por quê? Porque você faz isso quando você estava no bar. Que aí você ficava até 2 horas da manhã, a luz acendia. Você tinha que ir embora, no outro dia você levantava para uma ressaca. E tinha que ir trabalhar por causa do dinheiro. Mas por causa de Jesus a gente fica em casa. Ai não, nossa. Ah não, vigília não pega não. Essa vigília não acaba. E aí no outro dia eu tenho que trabalhar. Eu fui trabalhar virado no outro dia, 7h30 da manhã, foi o melhor dia da minha vida. Por quê? Porque eu me desgastei no lugar certo. Ele renova suas forças. Ele dá força a quem está caído. Quando Elias tentou desistir, aleluias, olha Jesus te resgatando aqui da estrada para a caverna. Quando Elias tentou desistir, ele mandou um anjo e falou assim: come. Ah, não quer comer, eu só quero morrer. Não, você vai comer. E ele comeu e ele caminhou, quantas horas? Quantos dias? Ele caminhou mais 3 dias. Um alimento dos céus tem poder de te sustentar muito mais do que aquela picanha assada que você comeu. Um alimento dos céus tem poder de satisfazer a sua alma muito mais do que aquele videozinho de 5 minutos que você assistiu. Um alimento dos céus tem o poder de nos relembrar de que quem nos chamou e nos deu uma promessa de que estaria conosco, não nos abandonaria. Aí Elias entra para a caverna e ele fala: acabou, aqui eu escondi de Deus, aqui eu abandonei meu ministério, aqui eu não aguento mais essas críticas, aqui eu não quero saber de igreja mais, aqui eu não quero saber de ministério mais, eu já fui ferido demais e eu não quero servir. Era só eu que fazia as coisas, só eu. E aí, Deus, Ele espera o silêncio. Já falou? Vai, desabafa. Jogou tudo para fora. Aí veio o fogo, veio o vento, veio o estrondo, veio o terremoto. E Elias falando: deve ser Deus. E não era Deus. Mas quando tudo passou, e que ele sentiu aquela brisazinha, aí ele: estou lembrando do meu primeiro encontro. De quando eu encontrei o meu Deus pela primeira vez. E aí ele sai para a porta da caverna. E quando ele coloca os olhos do lado de fora, aí Deus fala com ele: ei, volta, porque a sua cadeirinha, ela continua reservada. Volta porque o seu ministério não acabou. Mas e o mundo? O mundo está tão distante do que eu tenho para você, e você está dando muita ênfase àquilo que quer te destruir. Eu quero te construir. E é isso que Jesus quer que eu e você façamos hoje. Eu quero que você hoje quebre a barreira da vergonha de vir aqui à frente.
Se os diáconos puderem mover a cadeira aqui agora. Eu queria que você, enquanto o louvor estiver cantando, eu não queria que você esperasse o pastor falar assim: saia do seu lugar se você estiver com a doença, saia do seu lugar se você precisar de uma oração, saia do seu lugar se... Não, saia do seu lugar se você quer sentir a presença. Saia do seu lugar se você quer voltar para a cadeira. Saia do seu lugar se você quer deixar todas as frustrações do passado, deletar a tecla de desistência e falar: a partir de agora eu olho só para Jesus. Os remanescentes estão sendo chamados nesse último dia. Jesus está chamando os remanescentes das nações. Ele está chamando os remanescentes. E se é você, fique de pé. E enquanto o louvor adorar, saia do seu lugar, sozinho, com um amigo, com a família, mas corra para esse altar, você e Deus, falando assim: Jesus, hoje eu tiro a cadeirinha de perto do mundo. Hoje eu quero que o Senhor me fortaleça para eu ter coragem de fazer um jejum. Hoje eu quero que o Senhor me fortaleça para eu ter coragem de fechar aquela cadeirinha, porque às vezes eu estou cansado demais e eu faço como Davi, eu vou para o terraço e eu olho o que não presta. Às vezes eu estou cansado demais e eu faço como Elias, eu vou para a caverna e eu falo em desistir. Às vezes eu estou cansado de esperar demais, e aí eu vou pegar o meu barquinho e tentar fazer do meu jeito, porque eu não confiei que Jesus voltaria para me ajudar. Talvez é você hoje, que reconhece que não dá para viver longe da presença.